Êxodo capítulo de número 31, verso de número 18. Todos juntos. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Agora, Daniel capítulo 5, verso de número 5. Todos juntos. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parte do palácio real, e o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Podeis assentar. Meus queridos e amados irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, como nós conhecemos hoje, ela não foi escrita de uma vez só, de uma hora para outra. Os estudiosos entendem que a Bíblia ela levou cerca de 1.500 anos para que ela fosse escrita, desde o Gênesis ao Apocalipse. O livro do Gênesis, escrito por Moisés, segundo os historiadores, ele foi escrito aproximadamente no ano 1400 antes de Cristo. E o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, lá na ilha de Patmos, foi escrito aproximadamente no ano 90 da era cristã, ou seja, no ano 90 depois de Cristo. Então, os historiadores entendem que levaram-se cerca de 1.500 anos aproximadamente para que a Bíblia, todo o compêndio que nós temos hoje, fosse escrito. Cerca de 40 homens foram inspirados por Deus para que registrassem a palavra de Deus que nós temos hoje. Entretanto, existem 3 partes na Bíblia que o próprio Deus escreve com seu próprio dedo a sua palavra. E seria, então, nessas partes que gostaríamos de meditar nesta manhã e tentar aprender as lições que esses textos nos trazem. O primeiro deles é o texto que está em Êxodo, capítulo de número 31, onde nós lemos: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. O contexto aqui é o seguinte: Deus havia libertado o povo de Israel do cativeiro egípcio. E com mão poderosa, Deus havia feito sinais e maravilhas e levado o povo a caminho da terra prometida. Aqui, nesse contexto, aproximadamente 90 dias depois da libertação do povo, Deus chama Moisés para que subisse ao monte Sinai. E ali Deus falaria com Moisés. Moisés, então, fica 40 dias e 40 noites no monte Sinai, ouvindo o que Deus tinha para falar. E depois que Deus fala todas as coisas que teria para serem ditos ao povo, Deus, então, escreve com seu próprio dedo, em 2 tábuas de pedra, os 10 mandamentos, as leis do Senhor, para o povo de Deus. E algo interessante aqui tem nesse texto, nesse contexto. Porque Deus escreve Ele próprio os 10 mandamentos com seu próprio Deus em 2 tábuas de pedra. Poderia Deus mandar Moisés escrever aquilo que ele estava falando, como fez com as demais leis cerimoniais. Mas Deus faz questão dele próprio, com seu próprio dedo, escrever nas tábuas de pedra a sua lei. E aqui tem alguns, entre tantos motivos, eu gostaria de separar pelo menos 3 rapidamente. O primeiro deles é que Deus escreve com seu próprio dedo, porque Ele quer transmitir a sua palavra, a sua mensagem ao seu povo,
de tal maneira que a palavra que Deus transmite ao seu povo é escrita pelo próprio Deus. É o próprio Deus que escreve a sua palavra. É o próprio Deus que transcreve as suas leis. É o próprio Deus que imprime as suas leis, a sua palavra, para que aquele povo pudesse seguir a sua lei e, seguindo a sua lei, pudesse então caminhar em santidade com o seu Deus. Deus não delega esse poder a ninguém. Deus milagrosamente escreve com seu dedo a sua palavra para que o seu povo pudesse se guiar pela sua palavra. Meus irmãos, é hoje, onde no mundo que nós vivemos, nós temos a palavra de Deus nas nossas vidas, para que possamos, guiados por essa palavra, viver em santidade, para agradar e cultuar o nosso Deus. Mas há um segundo motivo, porque Deus escreve com seu próprio dedo, e Ele escreve em tábuas de pedra. E por que Deus escreve na pedra? Ele poderia ter escrito em madeira, poderia ter escrito no próprio chão, mas Ele escreve nas pedras. A pedra, ela tem um significado importante. Um deles, aqui no contexto, é da eternidade. A rocha é eterna. O que Deus quer demonstrar escrevendo aqui na pedra é que a sua palavra é eterna. O que Deus queria demonstrar aqui é que o que Ele está escrevendo, a palavra que Ele está escrevendo, a lei que Ele próprio está escrevendo, ela é eterna. Ela é para sempre, é para ser registrado de tal maneira que jamais possa ser esquecido e que jamais possa ser perdido. Deus escreve na rocha, de tal maneira que não possa ser apagada, de tal maneira que nada possa obscurecer aquilo que Deus está escrevendo. Da mesma forma, Deus escreve os seus ensinamentos para nós, com esse mesmo motivo, de que nós não esqueçamos a sua palavra, de que nós tenhamos a sua palavra que é eterna, porque ela jamais passará. Mas há um terceiro motivo muito importante, porque Deus escreve a sua palavra na pedra, na rocha. É que o próprio Deus, em muitas ocasiões, vai lidar com aquele povo, dizendo que aquele povo era um povo de dura serviço. E o interessante observar que lá em Ezequiel, no capítulo de número 11, nos versos de número 19, Deus vai comparar o coração desse povo como um coração de pedra. Observe o que o texto diz: dá-lhes-eis um só coração, espírito novo, porém dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei o coração de carne. Deus escreve na pedra, como se estivesse escrevendo no coração de seu povo. A intenção aqui é perpetuar no coração do povo a palavra de Deus. E aqui tem um ensinamento muito importante, meus irmãos. É que não há coração endurecido que seja, mais petrificado que seja, que Deus não possa tocar com seu dedo e escrever a sua palavra. Por isso, a primeira lição que o texto aqui nos traz é que Deus tem poder para, assim como escreveu na pedra, escrever no coração endurecido do homem as suas leis, a sua palavra, de tal maneira que transforme este homem, o coração deste homem, de coração de pedra em coração de carne. Deus escreve as suas leis em duas tábuas de pedra, para que o homem pudesse seguir a Deus e jamais se esquecesse da sua lei, jamais se esquecesse do Senhor, daquilo que Deus havia feito. Mas Deus também tem o poder de escrever no coração do homem as suas leis, através da sua palavra, para que esse homem, transformado por Deus, jamais se esqueça de que é Deus na vida do homem. O segundo texto que nós reservamos é o texto de Daniel, no capítulo de número 5, o verso de número 5.
E esse texto diz o seguinte: no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homens e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei viu os dedos que estavam escrevendo. O contexto aqui, meus irmãos, é que o rei Belsazar, nós vamos ver a partir do verso 1 do capítulo 5, ele resolve dar um banquete aos 1000 homens, dos principais homens do seu reino. E esse banquete estava regalado de vinho. E em determinado momento, quando eles já estavam embebecidos pelo vinho, o rei manda com que trouxessem os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor havia retirado do templo do Senhor em Jerusalém. E trazendo os utensílios de prata e de ouro, Belsazar distribui entre os homens, entre as mulheres e as concubinas que ali estavam, e profanam o nome de Deus, bebendo vinho, se regalando na bebedice, na bebedeira, e na depravação que ali estava acontecendo, zombando de Deus, escarnecendo do Senhor, e diz o texto, adorando os seus ídolos de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Nesse instante, nesse momento em que essa depravação acontecia, de repente, de maneira milagrosa, aparecem dedos como de homem e começa a escrever na parede do palácio algumas palavras. Todos ficaram aterrorizados, morrendo de medo do que estava acontecendo. A situação foi tamanha que diz o texto no verso de número 6, que então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram e as juntas de seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O temor era tanto que as pernas do rei tremiam e os seus joelhos batiam um no outro ao ver a mão de Deus escrever aquelas palavras. Entretanto, ninguém sabia o que estava escrito. Nenhum dos seus adivinhadores conseguiam interpretar o que estava escrito. E então, a mãe, rainha, manda com que chamem o profeta de Deus, Daniel. E o profeta de Deus é chamado, então, para interpretar o que Deus havia escrito na parede. E as palavras que Deus havia escrito eram Mene, Mene, Tekel e Parsim. E o profeta então interpreta essas palavras e diz: esta é a interpretação daquilo. Mene quer dizer, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Perez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Prezados irmãos, assim como Deus escreveu nas tábuas de pedra a sua lei, a sua palavra, para que eternamente ela fosse registrada, assim também Deus escreveu na parede o juízo de Deus. Ninguém zomba de Deus e fica impune. Deus é amor, mas também Deus é justiça. Deus não deixa com que zombem do seu nome. Deus não permite com que o seu nome seja profanado e as coisas continuem desse jeito. Deus faz questão de escrever com seu próprio dedo na parede a sentença do juízo aplicado ao rei Belsazar. Belsazar, que foi testemunha do que Deus havia feito com Nabucodonosor. Belsazar, que viu o que Deus fez com Nabucodonosor, quando este não deu crédito a Deus, todas as conquistas que ele tinha feito, fazendo com que Nabucodonosor ficasse como se fosse um animal, comendo a erva do campo. E só depois, então, que ele reconhece que Deus era Deus,
Nabucodonosor, então, reconhece quem era o Senhor. Belsazar não fez isso, mesmo sendo testemunha do que aconteceu, mesmo sabendo do que havia acontecido, e zomba de Deus, e escarnece do Senhor, e profana os utensílios da casa do Senhor, pois, ao fazer isso, o próprio Deus aplica a sua justiça e escreve a sentença na parede, com seu próprio dedo, do que iria acontecer com Belsazar. E naquele mesmo dia, os medos e os persas invadem o reino da Babilônia e conquistam a Babilônia. E naquele mesmo dia, Belsazar morre. Ele é morto pela punição do próprio Deus. Qual é a lição que o texto nos traz, meus irmãos? Assim como Deus escreveu as leis com seu próprio dedo, assim como Deus tem o poder de, com seu próprio dedo, tocar o coração de pedra do homem e transformar aquele coração e escrever lá as leis de Deus, Ele também, com seu próprio dedo, aplica a sua justiça a todo aquele que não se rende ao seu senhorio, a todo aquele que escarnece do Senhor, a todo aquele que zomba de Deus, a todo aquele que faz coisas abomináveis a Deus, consonante à sua palavra. Prezados irmãos, prezadas irmãs, nós somos servos de Deus e devemos zelar pela palavra de Deus, e devemos zelar pelas coisas relacionadas ao nosso Deus, e não podemos tratar as coisas de Deus, as coisas do Senhor, de modo relaxado. Diz o texto bíblico: ai daquele que faz as coisas de Deus relaxadamente. Deus pesa a mão, meus irmãos. Deus não deixa de maneira impune aqueles que movem as coisas de maneira imprópria na casa de Deus, que fazem coisas que não são agradáveis a Deus com as coisas do próprio Deus. Quando nós observamos o que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo de número 10, no verso de número 30 e 31, está escrito o seguinte: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Prezados irmãos, como está escrito, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se existe alguma coisa, se há alguma coisa que eu ou você não esteja satisfeito na casa de Deus, não devemos fazer algo para destruir aquilo que Deus construiu, porque horrível coisa é cair nas mãos de Deus. Deus não toma por inocente aquele que zomba da sua palavra. Deus não toma por inocente aquele que não trata as coisas de Deus com seriedade. Deus não toma por inocente aquele que trata as coisas relacionadas ao Senhor sem a devida importância. Deus pesa a mão, e quando Deus pesa a mão, meus irmãos, não há quem possa tirar a mão de Deus de cima daquele que Deus pesou a mão. Por isso, a lição que o texto aqui nos traz, que Belsazar, ele, mesmo sabendo, mesmo vendo o que Deus havia feito com Nabucodonosor, não deu importância. Ele sofreu o juízo de Deus. E Deus escreveu com seu próprio dedo, para que todos vissem o seu juízo aplicado àquele que zomba, àquele que não tem temor com o Senhor. Bom, nós dissemos que existem 3 passagens na Bíblia em que Deus escreve com o seu próprio dedo a sua palavra. E a terceira passagem, aí eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias, no Evangelho de João, no capítulo de número 8.
João, capítulo de número 8, e façamos juntos a leitura do versículo de número 6. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 6. Leamos todos juntos. Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Esse texto aqui é o texto que mostra aquela passagem da mulher adúltera, da mulher que foi apanhada em flagrante adultério. A história aqui relatada conta que os fariseus e os escribas, ao flagrarem a mulher em pecado, trazem esta mulher à presença de Jesus. E no meio dos homens ela é colocada. E os escribas e fariseus, então, tentam aproveitar aquela situação para tentar pregar uma peça em Jesus, para procurar algo que pudesse acusar a Jesus. Então, eles fazem a seguinte pergunta a Jesus. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? A lei dizia que aquele que fosse pego em flagrante adultério deveria ser apedrejado publicamente. E eles trazem essa informação e perguntam a Jesus com o intuito de pregar Jesus numa peça, porque se ele a condenasse, eles acusariam Jesus de que ele mentia quando dizia aqui do perdão. Mas se ele também não condenasse, eles iriam acusar de que Jesus estava infringindo a lei de Deus. Agora, observe o que Jesus faz. O texto vai dizer: isso diziam eles, tentando para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Diferentemente das tábuas da lei que foram escritas na pedra, com o intuito de ficarem eternamente lembradas, diferentemente do juízo de Deus que foi escrito na parede, com o intuito de todos verem e também não fosse esquecido, Jesus agora escreve na terra. A pergunta é: o que Jesus escreveu? Ninguém sabe o que estava escrito. Ninguém tem esta informação na Bíblia. Mas nós sabemos o contexto que Jesus aqui se inclinou para escrever na terra. O contexto aqui era o contexto do pecado apresentado. Quando Deus escreve nas tábuas, o contexto era apresentar o caminho para a santidade diante de Deus. Quando Deus escreve na parede, o contexto era a apostasia, a depravação de que aquele povo estava fazendo, usando e profanando as coisas de Deus. Mas aqui o contexto é a condenação ou absolvição de um pecado cometido. Assim como Deus escreveu na parede para ficar registrado e escreveu na pedra para ficar registrado, Jesus faz de maneira diferente. Ele escreve na areia. E aquilo que é escrito na terra não perdura para sempre. Aquilo que é escrito na terra, ele é apagado com o tempo. Aquilo que é escrito na terra, muitas vezes não conseguimos mais ver o que foi escrito e não fica registrado na eternidade. O que isso quer significar, meus irmãos? É que assim como aquilo que Jesus escreveu na terra foi apagado, Deus apagou o pecado daquela mulher. Deus não condenou aquela mulher. Diz o texto que Jesus, levantando-se, ele fez então a seguinte pergunta, a seguinte colocação àqueles homens: aquele dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro a lhe
e que lhe atire a pedra. E diz o texto, e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Na sequência, o texto vai mostrar que, a começar do mais velho ao mais moço, nenhum daqueles homens atirou a pedra naquela mulher, porque nenhum deles conseguiu estar tão isento do pecado, de tal maneira que poderiam condenar aquela mulher. Então Jesus, erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. A lição que nós tiramos aqui do texto, meus irmãos, é que os nossos pecados Deus apagou na pessoa de Jesus Cristo. Aquilo que nós cometemos que afrontou a santidade de Deus, o próprio Jesus, ele escreveu na areia e foi apagado pelo seu sangue na cruz. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele perdoa os nossos pecados, ele apaga as nossas transgressões, ele não deixa com que nós sejamos condenados por aquilo que merecemos, mas por ser ele, Deus, ele é o único que pode, com as suas mãos, apagar os nossos pecados. Queridos meus irmãos e minhas irmãs, eu concluo esta mensagem nessa manhã fazendo uma comparação desses três textos. Quer dizer, observe uma coisa. No primeiro texto, quando Deus escreve as tábuas da lei, o texto mostra que o próprio Deus, o Deus Pai, escreve as suas leis. No segundo texto, quando Deus escreve na parede o seu juízo, o texto vai mostrar que é chamado o profeta do Senhor. E o Espírito Santo, ele usa o profeta para que pudesse transcrever, para que pudesse então interpretar o que Deus escreveu. No terceiro momento, quando Deus escreve na areia, é o Filho de Deus que escreve, apagando os nossos pecados. O Deus Pai escreve a sua palavra. O Deus Espírito Santo interpreta a sua palavra para nós. E o Deus Filho, ele apaga os nossos pecados com o seu sangue. Que cada um de nós, meus irmãos, nesta manhã, possa ter essa consciência de que esse Deus que escreveu a sua palavra é o mesmo Deus que toca no coração mais empedrecido que seja, para transformar esse coração de pedra em coração de carne. Que é esse Deus que, através do Espírito Santo, ele imprime a sua justiça e nos convence da justiça, do pecado e do juízo. E é o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, que apaga com o seu próprio dedo os nossos pecados, para que sejamos perdoados e não condenados por ele. Eu quero encerrar contando uma história que faz parte da cultura árabe. E essa história conta que dois amigos estavam passeando num local deserto, uma floresta. E, de repente, esses amigos se perderam. E, quando viram que estavam perdidos, começaram a discutir um com o outro. E, nessa discussão, quando eles viram que, para poderem escapar, teriam que atravessar um rio, um grande rio, um dos amigos desfere um tapa no rosto do outro. O que levou o tapa no rosto se agacha e escreve então na areia: hoje o meu amigo me deu um tapa no meu rosto.
Vendo que a salvação deles teria que atravessar o rio, os dois começam então a nadar para atravessar o rio. Em um determinado momento, aquele que levou o tapa começa a se afogar. E o que desferiu o tapa vai até ele e o salva do afogamento. Ao chegar na margem do rio, na outra margem, aquele que foi salvo pelo amigo vê uma pedra e escreve na pedra: hoje o meu amigo salvou a minha vida. Aquele então que desferiu o tapa vira-se para o outro e diz: por que quando eu lhe dei um tapa no rosto, você escreveu na areia? E quando eu lhe salvei, você escreveu na pedra? Aquele amigo então que levou o tapa disse: é que devemos escrever na areia aquilo que nos fizeram de mal, para que o vento do esquecimento deixe isso no esquecimento. E devemos escrever na pedra aquilo que nos fizeram de bom, para que a memória de nosso coração lembre das coisas boas que nos fizeram. Meus amados irmãos, seja o que alguém tenha feito com cada um de nós, seja coisas boas ou coisas más, as coisas más escrevamos na areia, para que o vento leve, e nós esqueçamos aquilo que fizeram com nós. E escrevamos na pedra as coisas boas que podemos nos lembrar, para que Deus nos honre, para que Deus faça de nós pessoas conforme o próprio Deus, pessoas que preguem a sua palavra, que preguem o seu juízo, mas que preguem o seu perdão, assim como Deus fez na pessoa de Jesus com aquela mulher. Que Deus escreva essa palavra em nossos corações, com seu próprio dedo, para que o nome de Cristo seja exaltado. Que Deus nos abençoe e que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre nós.